Bora, gente. Bora para a gente entrar nas exceções desse troço. Vamos agora para as exceções do princípio da anterioridade. Vocês encontram na internet várias formas de explicar, tá? Vários esqueminha, mas eu entendo que fica mais fácil assim eu explicar para vocês. Então, o que acontece? Regra geral, eu preciso respeitar o próximo exercício financeiro, né? Se eu estou falando que é exceção ao princípio da anterioridade anual, significa que eu não tenho que respeitar. Regra geral, eu tenho que respeitar os 90 dias. Se eu estou falando que é exceção, ou seja, eu não tenho que respeitar. Vocês estão vendo que está branco e amarelo? É de propósito. Não é só porque eu gosto da cor amarela, eu prefiro vermelho. Mas, né, para ficar mais visível, então está aqui. Então, vocês podem observar aqui, ó. Imposto de importação, imposto de exportação, IOF, imposto extraordinário de guerra e empréstimo compulsório de calamidade pública ou guerra externa. Importação, exportação, IOF, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório de calamidade pública ou guerra. Regra geral, eu preciso respeitar o próximo exercício financeiro. Ocorre que importação, exportação, IOF, imposto de guerra e empréstimo compulsório de calamidade pública ou guerra não respeita. Regra geral, eu preciso respeitar os 90 dias. Importação, exportação, IOF, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório de calamidade pública ou guerra externa, tem que respeitar os 90 dias? Não. Ou seja, publicado a lei, tá, que instituiu ou majorou, e essa lei vem falando, entra-se em vigor na data da sua publicação, aplicação imediata. Igual o colega estava lá, cadê o colega do Sabag? Que estava conversando comigo, né? O Sabag fala, já. Tudo bem? Então, eu não olho para isso daqui. Eu não olho. É uma exceção. Imposto de importação também é exceção ao princípio da legalidade. Imposto de exportação também é exceção ao princípio da legalidade, não é? Que a gente acabou de ver. E o IOF também é exceção ao princípio da legalidade. Então, esses daqui, exceção também à legalidade. Oi? Junto, é que daqui a pouquinho a gente vai falar aqui, entendeu? Ó, impostos extraordinários de guerra. Lei ordinária. Tudo bem? Basta uma lei ordinária. Empréstimo compulsório. Nós acabamos de ver, né? Quais são os tributos que precisam de lei complementar? Imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório. Então, eu preciso de uma lei complementar. A minha pergunta, presta atenção na minha pergunta. O empréstimo compulsório é exceção à anterioridade anual e nonagesimal? O empréstimo compulsório é exceção à anterioridade anual e nonagesimal?
Então, aí, ó, eu não escrevi ali à toa, vocês estão entendendo? Então, muito cuidado. O empréstimo compulsório não é exceção. O empréstimo compulsório para calamidade pública ou guerra externa e sua iminência, porque guerra civil não autoriza o empréstimo compulsório, tá, gente? Guerra externa. São exceções ao princípio da anterioridade anual nonagesimal. Mas, professora, quais são os motivos que autorizam o empréstimo compulsório? A gente vai ter aula só sobre empréstimo compulsório, mas só para vocês já... Hã? Isso. O que acontece? Nós temos 3 motivos que autorizam o empréstimo compulsório. Calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, e no caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional. No caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional, não é exceção à anterioridade anual ou nonagesimal. Neste caso, precisa respeitar o próximo exercício financeiro, no mínimo 90 dias. Dá um exemplo. Vocês lembram da Copa do Mundo? As obras ficaram prontas para a Copa do Mundo? Não, né? E acabou o dinheiro, né? Acabou o dinheiro. Investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional. Isso é subjetivo. Em tese, né? Nossa, Copa do Mundo é interesse, é super. Agora imaginem, na época era Dilminha, né? Era Dilminha? Era? Acho que era, né? Não, acho que era Dilminha, né? Na Copa era, né? Imagine se Dilminha, né, mexesse os pauzinhos lá no Congresso, conseguisse a lei complementar que instituísse o empréstimo compulsório para atender essas despesas da Copa, fizesse isso em fevereiro de 2014. A Copa seria em junho de 2014. Iria adiantar alguma coisa? Não, porque a eficácia desse empréstimo compulsório só 1º de janeiro de 2015. Tudo bem? Então, ou seja, não é exceção. Então, muito cuidado com isso. Até aqui de boa? Aqui, ó, outra coisa, né? Empréstimo compulsório de guerra, lei complementar. Impostos extraordinários de guerra, lei ordinária. Se é lei ordinária, pode por qual outro instrumento normativo? Medida provisória. Tudo bem? Medida provisória, tá? Oi. Não, aí teria que cumprir essa medida provisória. Na realidade, essa medida provisória na esfera tributária é só uma forma de iniciar a lei. E barrar e ser votado mais rápido, porque só teria mesmo eficácia se ela fosse convertida no mesmo ano, para ter no próximo ano, no mínimo 90 dias, assim. Em tese, uma medida provisória. Aqui não. Aqui seria exceção. Entendeu? Então, se ela tem a medida provisória, foi convertida em lei, entra-se em vigor na data da sua publicação. Lei complementar. Lei complementar. Imposto extraordinário de guerra. Nós vamos falar dele, fica tranquilo. Nós vamos falar de Collorzinho. Foi um empréstimo compulsório totalmente inconstitucional, porque ele se baseou numa hipótese que não foi prevista na Constituição Federal. Inciso 3º do artigo 15 do CTN, que está com a eficácia suspensa, porque não foi recepcionado pela Constituição. Por isso. Tá? Mas quando eu for falar de empréstimo compulsório, aí a gente vai falar do confisco da poupança, uma modalidade de absorção do poder aquisitivo da população.
Oi? Sim. Uhum. Para as empresas? Porque o que, que acontece? Você tem que entrar com todo mundo para ver se ele repassou o dinheiro para a União, entendeu? Porque, por exemplo, nós tivemos esse daí do confisco da poupança. O que, que aconteceu? Não é FGTS ou coisa parecida, é a própria União. Só que nós tivemos empréstimos compulsórios antigamente, na década de 80, por exemplo, que você sobre o combustível, por exemplo, entendeu? Mas aí é a União que tem que devolver. Bora lá. Aí, o que, que acontece? Tá vendo que são diferentes aqui? Então, vamos lá. CID combustível, ICMS combustível e IPI. Regra geral, nós temos que respeitar o próximo exercício financeiro, né? Exceção. Regra geral, nós temos que respeitar os 90 dias. CID combustível, ICMS combustível, IPI. Tá aqui? Não. Então, nós respeitamos os 90 dias. Ou seja, basta 90 dias. Vocês estão entendendo? É parecido com qual? Se basta 90 dias? As contribuições sociais, a especial. Então, ó, se a gente inverter aqui, aumentou o IPI, eu olho para o próximo exercício financeiro? Não, basta 90 dias. Aumentou o IPI aqui em dezembro. Eu olho para o próximo exercício financeiro, pouco importa se maior ou se menor? Não, basta 90 dias, tudo bem? E também o quê? Exceção exceção à legalidade. Não é? Importação e exportação, IPI, IOF, CID de combustível, ICMS, combustível, que a gente acabou de estudar. Base de cálculo do IPTU. Base de cálculo do IPVA. Imposto de renda. Tá? Base de cálculo do IPTU, base de cálculo do IPVA, imposto de renda. Regra geral, eu preciso respeitar o próximo exercício financeiro. Tá aqui? Não tá, então eu respeito. Regra geral, nós temos que respeitar os 90 dias. Exceção aos 90 dias? Sim, então eu não preciso respeitar. Então, imaginem o seguinte. Não, ali eu não respeito. Ali é exceção aos 90 dias. Está ali na coluna da exceção ao princípio da anterioridade, 90º. Eu não respeito os 90 dias. Eu só respeito o próximo exercício financeiro. Tudo. Aham. Então, vamos lá. Ó. Vamos lá. Vinte e 29 de dezembro de 2021. Foi publicada a lei ordinária, que aumentou o imposto de renda. Beleza? Regra geral, próximo exercício financeiro. Esse lápis é maior ou menor de 90? Bem menor, né? Menor de 90 dias. Né? Que é praticamente no dia seguinte, né? Que é normal isso, em tese, acontecer em algumas situações.
que acontece? Eu tenho que respeitar o próximo exercício financeiro. Preciso respeitar os 90 dias? Não. Eu não respeito. Então, eficácia no dia seguinte, praticamente. Por quê? Porque é exceção à anterioridade nonagesimal. Agora, igual eu estava falando com vocês quando a gente começou a responder a primeira questão hoje na aula. Pode falar. Aí, guarda a sua pergunta. Guarda a sua pergunta. Porque ela vem no princípio da irretroatividade. Entendeu? Guarda ela. Porque se eu for explicar, eu tenho que adentrar na outra matéria. Mas é o princípio da irretroatividade. Não, quem dera, bem, não. Próximo exercício financeiro, 1º de janeiro, quem dera. Não, não. Isso, entendeu? Aí aumenta esse troço aqui, você viu que a sua carcinha não adiantou de nada. Você vai até ganhar dinheiro, mas você vai pagar mais imposto. Então, né? Ferrou. O que acontece? Nós temos, então, o IPVA e o IPTU, né? Para valorar ele, eu tenho alíquota, certo? Eu tenho alíquota, percentagem, regrona totalmente geral, e eu tenho a base de cálculo. Tudo bem? Regra geral, próximo exercício financeiro, se aumentar. E, no mínimo, 90 dias eu tenho que respeitar. Agora, se aumentar a base de cálculo, regra geral, próximo exercício financeiro. Regra geral, 90 dias. Mas modificou a base, aumentou a base de cálculo. Tem que respeitar os 90 dias? Não. Então, muito cuidado. Porque assim, vamos ver se vocês conseguiram. O IPTU e o IPVA, exceção à anterioridade nonagesimal? Não, né? Não. Ah, mas tá escrito ali, louca. Não, calma. Quando aumenta a base de cálculo do IPTU e do IPVA. Porque se aumentou a alíquota, regra geral, próximo exercício financeiro, no mínimo 90 dias. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Não? Fala só na hora da prova, professora. Hã? Tá? A fundamentação de tudo que eu trouxe para vocês está aqui. Tá? Beleza? Aqui, súmula vinculante 50. Eu falei 52, mas eu errei, eu estou ficando velha. Meu cérebro já não é mais o mesmo. Mas está lá, a antiga 669. Transformou em vinculante. Modificou o prazo para pagamento do tributo. Aumentou? Não, só modificou o prazo. Você tinha que provisionar, você tinha que ter colocado lá na sua planilha que você ia ter que pagar. Dia 15 ou dia 5 você ia ter que pagar, o problema é seu. Então, por isso que quando modifica o prazo para pagamento, não respeita o princípio da anterioridade, nem anual, nem nonagesimal. Se você quiser aí no material, complementa, porque daí fica fácil na hora que você estiver estudando, né? Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade e o da legalidade. Não foi que a gente falou quando estava falando do princípio da legalidade? Então, por mais que não esteja escrito, completa aí, que depois, na hora que você estiver estudando, você não esquece. Tudo bem?
prorrogação de alíquota majorada. Vamos lá. O que é isso? Agora nós vamos aprofundar um pouquinho. O normal, gente, é não ter leis temporárias. O normal é não ter lei temporária, sabe? O normal é vir publicar uma lei, entra-se em vigor na data da sua publicação até que ela seja revogada. Ocorre que nada impede que o legislador, ele fala que essa lei vai vigorar durante tanto tempo. Nada impede. Só que isso é muito, muito, muito raro, mas nada impede. Imaginem a seguinte situação. Hã? Teve. Mas é raro, só porque a gente estava numa situação muito específica. O que acontece? Imagine, né? Vamos para a regrona geral. Que no mês 3 de 2021, tivesse sido publicada a lei complementar que instituiu o imposto sobre grandes fortunas. Tá bom? E aí essa lei complementar fala o quê? Que ela vai vigorar até dezembro, só, é para não causar muito impacto, fala assim, só porque a gente está precisando de dinheirinho agora, mas isso aqui vai vigorar só até dezembro de 2023. Depois morre, depois ela acaba. Quando que ela vai ter eficácia, gente? Quando que ela vai ter eficácia? Bingo, próximo exercício financeiro. Não é exceção, não é nada. Aqui em 2022 que a gente vai ter a eficácia. Eu não olho para os 90 dias, por quê? Porque esse prazo é maior de 90 dias. Tá? O povo começou a receber aqui e tal, tão de boa. Quando que é para ela morrer? Em dezembro, né? Em dezembro de 23 é para ela morrer. Só que o governo está acostumado a receber, né? E agora ele não quer mais voltar atrás. Sabe o que ele faz? Aqui, em novembro de 23, perdão, ele vem, publica uma nova lei complementar falando que agora é ad eterno. A pergunta é, precisa passar novamente pela anterioridade? Vamos raciocinar, você está certo, Vamos raciocinar, não precisa chamar Deus não, você está certo. Vamos raciocinar. O X da questão é para não ser pego de surpresa, não é? O povo já não está acostumado a pagar? Tá. Então, se continuar pagando, vai ser pego de surpresa? Segundo o STF, não. Ou seja, por isso que não tem que respeitar a anterioridade quando se prorroga a instituição de um tributo ou quando se prorroga uma alíquota já majorada que já passou pela anterioridade. Porque ele era sempre renovado. Boa. Porque medida provisória e aquele negócio ia... Não, mas como é uma contribuição... ainda bem que acabou. Entendeu? O que aconteceu? Acabaram com a CPMF, aumentaram o IOF para tentar suprir o dinheiro da CPMF. Beleza, então, gente? Princípio da anterioridade? Então, vamos para o princípio da irretroatividade.
Vamos para o princípio da irretroatividade. Isso é do ordenamento jurídico como um todo, tá? Primeiro, eu tenho que ter uma lei para depois ter um fato gerador. A regra é a gente andar assim? Ia dar problema, né? A regra é a gente ir para frente. Vamos lá. Então, regra geral, eu não posso ter fato gerador, depois lei. Não posso ter isso daqui. Eu não sei nada de penal, sempre odiei penal. Estudei penal no século passado, na época da faculdade, nunca mais estudei, graças a Deus. Entendeu? Passava só colando. Ai, gente, sou gente também, entendeu? Mas algumas coisas eu lembro, né? Algumas coisas eu lembro. E assim, eu não sei por que todo estudante tem um negócio com penal. Se você explica um trem de penal, ele nunca mais esquece. É impressionante isso, porque a gente adora uma desgraça. A gente adora uma desgraça. A gente gosta, vamos, a gente adora uma desgraça. A gente tinha uma copeira lá no escritório, que era impressionante. Chegava o jornal, ela tirava a página policial do jornal, na época que ainda era o jornal impresso, e entregava. Ela ficava com a página policial para ela ler. Aí um dia ela viu um conhecido na página policial, ela saiu, aqui, ó, conheço. Gente, vocês tinham que ter visto a felicidade dela, era impressionante, impressionante. Mas vamos lá. Prostituição é crime? Não. A prostituição não é crime. A prostituição não é crime. Crime é o rufianismo. Crime é manter o lupanar. É o nome chique de puteiro. Entendeu? Então, você fala lupanar, lupanário. O que é isso? Zona, puteiro. É um nome chique. Entendeu? Então, prostituição não é crime. E eu, particularmente, tenho nada contra. É seu, quiser dar, lavou, tá novo, usa camisinha, o problema é seu. Aí você fala assim, nossa, mas paga imposto de renda. Isso aí é outra situação. Mas assim, você está lá, né? Dando e cobrando, dando e cobrando, dando e cobrando, dando e cobrando. Porque você gosta. Não tem problema nenhum com isso. De repente, vem uma lei que fala que prostituição é crime. Você vai poder ser processada, ir para a cadeia pela sua dação lá de trás? Não é porque agora você para, você fala, ops, eu não gosto de descumprir a lei. Agora eu só vou dar de graça, não vou mais cobrar, certo? Então, você não gosta de descumprir a lei, então você não pode sofrer a sanção. Aqui no direito tributário não é diferente. Vocês estão entendendo? Aqui no direito tributário não é diferente. Agora vamos mesclar todos os princípios que nós já estudamos até agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Imagine que no mês 2 de 2021 foi publicada a lei complementar que instituiu o imposto sobre grandes fortunas. E essa lei é uma puta sacanagem, que fala que você que tiver um patrimônio acima de R$1 milhão, você tem que pagar o imposto sobre grandes fortunas. Sabe? Só para o meu exemplo dar certo. Porque é lógico que não é uma grande fortuna. Sabe? Qualquer idiota consegue R$1 milhão, gente. Para, né? Não é grande fortuna. Mas não, para ser grande fortuna mesmo, eu sei que não é. Mas, né? Mas, enfim, quer ver como qualquer idiota consegue? Vamos lá. Foi publicada a lei aqui. Quando que ela vai ter eficácia?
Bingo, vocês estão de parabéns. Próximo exercício financeiro. Aqui que eu falo em eficácia. Aqui que eu falo na lei de verdade, vocês estão entendendo? É aqui que eu falo na lei. Tudo bem? É aqui que eu falo na lei. Eu não assisto. Ah, mas eu não assisto, não é porque eu acho que não é culto ou coisa parecida. Eu assisto tanta porcaria na televisão que vocês não imaginam. Mas eu não gosto de Big Brother. Não gosto. Mas, em compensação, eu gosto de umas séries adolescentes no Netflix que eu me divirto, entendeu? Mas vamos lá. O sujeito entrou aqui na casa pobre. Aí o sujeito ganhou 1,5 milhão. Grande fortuna. E aí, é fácil gastar 1,5 milhão? Lógico que é, né, gente? Pelo amor de Deus. Ai, né? Para com esse pensamento de pobre. Você gasta 1,5 milhão assim, entendeu? Ó, faz 15 anos que eu faço, eu falo para todos os meus alunos, faz 15 anos, faz uma vaquinha, me dá que eu provo. Que eu gasto isso, eu fujo da planilha do Emerson, entendeu? Eu gasto. Aí, essa pessoa aqui saiu, achou que estava abafando. Sabe a menina que resolveu cobrar lá no negócio atrás, que não é crime? Então, toma tudo dele, adoro, acho massa. Aí, tomou tudo dele, chegou aqui, ele está quebrado. A minha pergunta é, foi publicada a lei, ele não tinha grande fortuna, teve grande fortuna, perdeu a grande fortuna. A minha pergunta é, ele vai ter que pagar o imposto sobre grandes fortunas? Aonde está o fato gerador? Aonde está o fato gerador? Cadê o fato gerador? Isso, aqui é o fato gerador. Cadê a eficácia da lei? Quando é que eu falo na lei? Dia 1º. Ele não tem mais grande fortuna quando a lei teve eficácia. Vocês estão entendendo? Se não, se você falar que ele tem que pagar, está retroagindo. Vocês entenderam? Porque eu pego da eficácia da lei, fato gerador. Eu tenho que ir para frente. Aqui tinha fato gerador? Não. Ou seja, não tem que pagar o imposto sobre grandes fortunas nesse meu exemplo. Não, também. Isso. Ele tem 900 mil aqui. Não é. A lei fala que é um patrimônio acima de 1 milhão. Tudo bem? Né? Já pega e já torre. Não tem que pagar. Por quê? Então, mas se fosse isso, a gente não teria que ter o princípio da anterioridade. Vocês estão entendendo? Porque está vendo? Isso, porque é esse tempo aqui. A gente vai ver um caso concreto mesmo daqui a pouco, para a gente poder, para vocês conseguirem visualizar um caso concreto aqui do estado de Mato Grosso, tá? A gente já vai ver. Sim, aí vai depender de quando a lei falar que ocorre o fato gerador, assim por diante, aí, sim. Então, neste caso, esse lapso, no meu exemplo, esse lapso ele é maior de 90 dias. Então, eu não precisei olhar para 90 dias. Eu fui direto para o próximo exercício financeiro. Agora, se tivesse sido aqui, aí eu teria que respeitar os 90 dias. Tá? Isso, próximo exercício financeiro, no mínimo 90 dias. Então, tá lá. Então,
Vamos para o exemplo aqui, para a nossa questão, depois dessa explicação, que acho que não adiantou muito essa explicação para essa questão, mas tudo bem. Sim, a gente já vai chegar lá. Fica tranquilo, a gente já vai chegar lá. O imposto de renda está logo ali na frente. Vamos lá, ó. Fiscal de tributos do município. O município de Bela Pureza publicou em maio de 2018. Gente, sempre quando vem essas questões assim, você tem que destrinchar ela na carteira, entendeu? Você tem que do lado, sabe? Às vezes nem marcando funciona, às vezes você tem que fazer um esqueminha do lado mesmo para você não se perder. Então tá lá, maio, então tá lá, o município publicou, então, lei em maio de 2018. A lei número tal, que majorou o valor das multas referentes ao ISS. Então, o que ela fez? Aumentou a multa de 5% para 7%. Tudo bem? Em fevereiro de 2019, o fiscal de tributos municipal verificou que determinado contribuinte não havia recolhido o ISS referente ao mês de abril. E eu sempre gosto, quando faz isso daqui, você não fazer o negócio bem grudadinho. Por quê? Para você poder brincar e jogar para cima ou para baixo, né? Abril tá aqui, né? De 2018, tá antes, não tá? Certo? Então, eu gosto disso que fica mais fácil. Aqui é que ocorreu o fato gerador da multa. Qual que era a alíquota aqui, conforme a questão? 5%. Beleza? 5%. Referente, e além de proceder com o lançamento do tributo devido, lhe impõe multa que deverá ser de 7% em razão do princípio da irretroatividade tributária. Hã? Errado, né? Porque a gente está falando de multa. E mesmo se fosse o tributo, mas não importa. Agora, 5% em razão do princípio da irretroatividade tributária? Certa resposta. Porque eu, regra geral, eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. Tá vendo, ó? Eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. E não, eu aplico a lei publicada. Eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. 7% em razão da anterioridade? Não. 5% em razão da anterioridade? Também não. Então, vamos lá. É vedado ao ente tributante cobrar tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da eficácia da lei que o houver instituído ou aumentado. Então, o que fala o 144 do CTN? Fala justamente isso que eu acabei de falar para vocês. Eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. Então, vamos para um exemplo. Vamos para o exemplo. Deixa eu molhar o bico. Vamos lá. O que acontece? Ó, vamos falar do ITCMD.
Tá? Qual que é o momento da ocorrência do fato gerador com relação à transmissão causa-mortes? Quando que se transfere a propriedade dos bens aos herdeiros? Então, não é. Não é com a morte. É louco isso. Por isso que eu gosto de sempre trazer isso daqui, porque a gente pensa assim, quando que se transfere a propriedade? É assim, no papel, é lá. Mas assim, constitui o direito e você é proprietário daqueles bens quando o de cujus morre. Tudo bem? Então, imagina o seguinte. O sujeito morreu em 2015. Beleza? Em 2015. E ele deixou um patrimônio gigantesco, certo? Eu não gosto de lidar com coisa de pobre. Pensa assim naqueles trocentos milhões, entendeu? Pensa grande. Porque se for pequeno, dá problema aqui, no exemplo. A alíquota maior aqui no estado de Mato Grosso, ela era de 4%. Eis que veio Pedrinho, do dia para a noite, aumentou para 8% a alíquota. Daqui a pouco a gente chega lá. Adoro Pedrinho. Hã? Não, mas isso aí melhorou. É outro exemplo. Por isso eu adoro Pedrinho, gente. Pedrinho trouxe exemplo para tudo para nós na prática. As multas diminuíram, é louco pensar isso. É raro isso. Mas beleza. Ó, imagine que o inventário, a partilha, só vai ser feito agora, em 2021. E agora que está encerrando a partilha, tudo que manda pagar o ITCMD. E hoje a alíquota ela é de 8% nesse caso aqui. Olha a súmula. O imposto de transmissão causa-mortes é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Abertura da sucessão com a morte. Olha o Código Civil. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, ou seja, com a morte. Então, ó, imposto sobre transmissão. Quando que se transmitiu? 2015. É aqui que eu tenho fato gerador. Mas é agora em 2021 que vai pagar. Qual a alíquota? 4 ou 8? 4. Muito bem. Eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. Agora imaginem que fosse o inverso. Imagine que fosse o inverso. Que era 8, e agora está 4. Então, será que existe indúbio pró-contribuinte? Existe o indúbio pró-réu. Gente, contribuinte não é réu. Contribuinte é coitado, judiação, tadinho deles, é por isso que eu defendo eles de vocês. Vocês são tudo malvados, vocês vão ser todos a parte malvada. Não, mas tem que pensar que já é, entendeu? Tem que pensar. O que acontece? E aí? Eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. 8 ou 4? 8. Bingo. 8. Por quê? Porque com relação ao tributo, a multa a gente vai chegar logo, tá? A multa é diferente.
Mas com relação ao tributo, eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. Pouco importa se ela aumentou, se ela diminuiu, depois se ela aumentou de novo, se ela diminuiu, se aumentou, depois aumentou. Não, você tem que achar o fato gerador e você vai aplicar aquela lei. Já o imposto causa-mortes é calculado sobre o valor do bens na data da avaliação. Aí a base de cálculo vai ser aqui da avaliação. Tá? Então, porque, gente, tem inventário aí que tem mais de 30 anos rolando, não acabou ainda. Né? É. Está sendo gravado o que ela fala? Ó, escuta aqui, está sendo gravado, hein? Cuidado. Ah, tá bom. Não, tá louco. Então, vamos lá. Então, agora vamos. Vamos lá. Então, gente, olha o que aconteceu em Mato Grosso. Ó, fato gerador do causa-mortes até 31/3/2017, olha a alíquota. De 500 o PFMT isento, de 500 a 2.500, 2%, acima de 2.500, 4%. Para quem morreu até 31/3/2017. A partir de 1º de abril de 2017, isento 2.468. Mudou. Olha quando que foi publicada a lei. Quando você estava escolhendo essa carcinha. 29/12/2016. Por que tem a eficácia a partir de 1º/4/2017? A anterioridade nonagesimal. Aí falou assim, mas vai esconder o dinheiro. Pois é, o que aconteceu aqui? Vou falar um caso prático, só para vocês terem noção do quanto é interessante brincar com a anterioridade. Lá no escritório, tem uma família que tudo está no nome da mãe veinha. Tudo. Aí foi publicada a lei, nós temos 90 dias para nos adequar. Nós chamamos o povo e a mulher estava internada. Aí nós falamos, o negócio é o seguinte, se fizer a doação agora, lei antiga, né? Lei antiga, porque não está com eficácia ainda. Se ela morrer 1º de abril, se em vez de vocês pagar 4%, vocês vão pagar 4% na doação, vocês vão pagar 8% de alíquota. Né? Ou seja, a nossa obrigação era avisar. E aí, professora, eles optaram por não fazer a doação. E a velha está viva até hoje. Está lá, vive forte, entendeu? Oi? Não, doação mesmo. Não, porque o testamento ele só vai se realizar a hora que fechar os olhos. O fato gerador do ITCMD... Não. Só com a morte. É. Não, pode fazer, só que o testamento... Assim, eu entendi, eu vou te explicar. Pode fazer testamento? Pode. Se hoje eu quiser fazer um testamento, e deixando tudo não posso, né? Mas 50% do meu patrimônio, sei lá, também não pode, para minha vizinha. E aí, vai pagar algum ITCMD agora? Não foi transferido nada. Isso. A lei hoje, 4%. O dia que eu fiz o testamento, 4%. Morri,
8%. Não, 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 não. Não, isso aí não interfere. Não, mas não. Não, o que o povo faz hoje é hold. Hold. Mas a gente vai falar da hold quando a gente entrar no parágrafo único do 116 do CTN, que é a norma anti-elisão. Das treta. Hã? É. Vamos lá. O imposto de renda. Fato jurídico pendente. Ó, preste atenção. Foi cancelada ano passado. Tá? Maravilha. Até que, enfim, foi cancelada essa porra. Porque era um troço muito louco. Era um troço muito louco. Isso daqui é da década de 60, essa súmula também. A sistemática do imposto de renda naquela época era diferente. Imagina o seguinte, vamos lá, né? Você está aí quebrado, estudando, né? Você passou no concurso. O que é a primeira coisa que você vai fazer? Não, tomou posse. Trocar o carro. Você vai fazer um financiamento. O servidor público é assim. Não pode pensar numa estabilidade que já quer montar num carrão. Porque faça sol, faça chuva, o dinheiro cai na conta. Vocês estão certos, vocês estão certos. Então, imagine, você está aqui, né? Eu sempre gosto de brincar com isso aqui com o juiz, nas aulas, né? Então, está lá o menino estudando, tal, passou para juiz. Não tinha um gato para puxar com o rabo. Né? Vai lá e, primeira coisa, não é carrinho não, carrão. Aí vai para o interior, né? Apaixona. Alta dívida, 2 filhos, sogra, periquito, papagaio, e é um juiz honesto. Aqueles 30, 40 mil não dá para nada, bem. Não dá para nada, ele é honesto. Aí você for andar na banca da alta sociedade, não dá para nada, não dá para nada. Então tá, beleza. Aí ele está aqui, né? O ano base, primeiro mês, 27,5%, certo? Vem retendo na fonte, pá. Quando que esse juiz vai programar as férias dele? Para quando que ele vai programar as férias dele? Bingo. Por quê? Porque ele está fudido. Ele está cheio de prestação e ele tem que levar a sogra, periquito, papagaio para a praia. Alugar uma casa. Detesto. Coisa de pobre. Brincadeira, gente. Né? Né? Alugar e ter que levar marmita para a praia. O que acontece? Então, o que ele fez? Ele programou aqui, né? E vamos supor que em 2021 ele se programou, porque ele vai ser o primeiro a fazer a declaração. Abriu, pá, né? Só tem uma fonte pagadora, tudo tranquilo, beleza? Aí ele já calculou, mais ou menos ele tem noção de quanto que ele vai restituir. Então, aqui em 2022. Imaginem, Bozinho surta e resolve aumentar a alíquota para 35% aqui em dezembro. Nós já tivemos a alíquota de 35% de imposto de renda, tá, gente? Nós já tivemos, 35%. Tudo bem? O que acontece? Esse 35% vai ter eficácia quando? 1º de janeiro, beleza? 1º de janeiro de 2022. Que eu vou falar em 35%, que eu vou falar em eficácia da lei. Só que o fato gerador do imposto de renda não é pendente? Ele não é referente ao todo o ano base daqui? Ele é referente a esse ano base de 2021. Em 2021, qual que era a alíquota? 27,5%. Isso vai atingir ele agora aqui na declaração de 22? Não, porque senão a gente
Iria retroagir. Iria... Não pode pegar essa lei e vir para cá e iria retroagir, vocês estão entendendo? Não pode. Isso não é óbvio? Pois é. Só que até o ano passado, em situações similares que isso aconteceu, que estavam sendo julgadas, antes disso daí, o que o STF falava? Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, que o meu exemplo é 21, 27,5%. Aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. Ou seja, esse juiz ia apanhar da mulher. Sabe por quê? Porque não ia conseguir ir para as férias. Porque ao invés de ter a restituição, ele ia ter que pagar imposto de renda. Vocês estão entendendo? Sim, muito. Sim, todo mundo restitui. Mesmo simplificado, restitui. Todo mundo restitui bem. Não, mas é que aí ele está pagando pessoa jurídica. E se ele recebe só pessoa jurídica, fisicamente ele nem paga. Tá bom. Ele tá no lucro, porque estão querendo o dividendo. Reclama não, que a reforma tributária vai ter seu marido. Entendeu? Não, é porque ele paga na pessoa jurídica, e aí ele tem um prolabore que ele é isento. Então, meu anjo, ele não paga imposto de renda à pessoa física, Chuchu. Por isso que ele não restitui. Por quê? Porque o que ele ganha como pessoa prolabore é isento de imposto de renda. Então, ele não paga imposto de renda. Por isso que ele não restitui. Mas é porque ele não paga imposto de renda à pessoa física. E você paga. Então, você restitui, ele não. Porque você paga isso daqui e ele não paga. Ah, mas ele paga da empresa. Mas aí é outro imposto, não é esse. É, por isso. Então. Hã? Eu acho que não. Por exemplo, ó, você quer ver? Ó, você ganha 5.000 reais por mês. Você é rico? Mas você jura que você é, né? Classe média ganhando 5 contos por mês. Bem, você é pobre. Realiza. Entendeu? Se situa. Pois bem, você que ganha, servidor público, 5.000 reais por mês, 27,5% de imposto de renda. O Silvio Santos não paga imposto de renda. Agora, com a reforma, ele vai pagar. Aí você jura mesmo que vai passar essa reforma, bem? Ah, não vai. Mas, enfim, bora lá. O que acontece? Agora nós vamos para as exceções. Essa é a regra, né? Isso aqui é regra. Vamos para as exceções. Mudou o procedimento de fiscalização. Aplica-se imediatamente? Fiscalização. Mudou o prazo. Aplica imediatamente? Aplica. O procedimento de fiscalização, que quem aqui é da área do direito? Você é, né? Vocês são, né? Beleza. Não mudou o CPC? Mudou. E não veio beneficiar a questão dos prazos? Veio, aumentou, por exemplo, o prazo do agravo de instrumento, que antes era 10, agora 15, ficou melhor. E não veio a suspensão nos finais de semana? Por exemplo, eu tenho execução fiscal que eu tomo conta de 1999. Adoro aqueles papel velho, adoro. Fico só apagando incêndio. E aí, execução fiscal de 99, fato gerador de 1990. Entendeu? Mudou a lei de processo. Eu vou ficar aplicando os prazos antigos ou daqui para frente eu já aplico o prazo novo?
já aplica o prazo novo. Aqui, para o processo administrativo tributário, da mesma forma. Veio novas garantias e privilégios do crédito tributário. A gente aplica imediatamente, não vai aplicar o da época do fato gerador. Óbvio que os atos já realizados estão válidos, é dali para frente, tá bom? Aí a gente tem o parágrafo 2º. O povo fala que é exceção, mas não é assim uma exceção. Por quê? Porque eu vou aplicar a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. Quer ver? Eu fiz um projeto de lei, e apresentei semana passada. Eu fui contratada por um município para fazer o novo código tributário deles. Né? Aí fiz, ficou a coisa mais linda. Pensa num trem que vai ferrar com os advogados, que eles não vão ter como ir contra, porque ficou tão constitucional, tão bonito, entendeu? E aí, o que acontece? Teve elevação de alíquotas. Hã? Minha filha, pagando bem, que mal tem. Não, é do interior. O que acontece? Ó, a gente está aqui em dezembro. Estão tentando aprovar esse projeto em dezembro. Ele aumentou o IPTU, aumentou um pouquinho, porque está defasado desde 2005, tá? Então, aumentou um pouco o IPTU, aumentou um pouco o ISS, aumentou um pouco o ITBI. Não, aumentou mesmo. Tá? Mas isso não é, quem definiu isso aqui não fui eu, tá? Mas aí, beleza. O que acontece com o IPTU, propriamente dito, para a gente ver essa questão aqui? Ó, vamos supor que aprove agora em dezembro de 2021. Quando que vai ter eficácia? Próximo exercício financeiro? Próximo exercício financeiro? Não. Depois de 90 dias. Beleza? Só que quando que ocorre o fato gerador do IPTU lá naquele município? Dia 1º/1. Certo? Que ocorre o fato gerador de 2022. Vamos imaginar que era 1% e foi para 2%. Quando que efetivamente o aumento de 2% vai incidir com relação ao IPTU desse município? 2023. Por quê? Porque eu respeito a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. Aqui, não era essa lei? Ou seja, 1%. Isso. Mas vai pagar aqui, não importa o pagamento, o que importa é o fato gerador. Tá? Aqui é exemplo, tá, gente? Isso daqui também é muito lindo. Nossa, isso aqui foi tão... eu quase chorei de emoção quando foi publicada essa lei. Por quê? Porque eu advogo sozinha. E assim, a gente tem o recesso forense. Beleza, mas e os processos administrativos? Não suspendia, nada. Vocês estão entendendo? Então, eu nunca tinha férias. Nunca. Pelo menos no Estado. Depois disso daqui, suspendeu os prazos, também na esfera administrativa do Estado de Mato Grosso. Então, eu posso ter férias. Isso é lindo, entendeu? E aplica imediatamente, porque é uma norma processual, né? Então, a mesma situação do sigilo bancário, da quebra do sigilo bancário. É uma norma de garantia, é uma norma processual. Aplica imediatamente, independentemente do momento da ocorrência do fato gerador. Tá? Outro exemplo, 2021. Eu falo, né? Mato Grosso é lindo.
Mato Grosso é lindo. Maurinho, ó, meu coração. Aqui a gente também tem a suspensão dos prazos, igual do processo civil, então não conta mais processualmente, suspende nos finais de semana, aqui no estado de Mato Grosso. Está lindo, lindos prazos aqui agora. E vamos lá. As outras exceções. Que hora que é? Ah, dá tempo. Termina 10h15, né? Então dá tempo. Nossa, eu estou em forma ainda, depois de 2 anos só dando aula sentada, eu achei que eu ia me cansar mais. Coisa linda. Pronto? Então, vamos lá. Existem normas que elas vêm só para interpretar. Isso é muito raro de acontecer. Eu trouxe aqui uma norma interpretativa que ela só vem falando como interpretar aquela lei. Se ela vem falando que é só para interpretar aquela lei, aplica-se imediatamente. O que costuma cair em concurso aqui? A literalidade. É a literalidade, porque a gente praticamente não tem exemplos com relação a isso. Então, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Então, lei interpretativa aplica de forma imediata. Vocês vão ver no material que tem um monte de súmula do CARF. Para este concurso da Cefaz, você não precisa ler as súmulas do CARF, que são as súmulas da Receita Federal. Mas eu já trouxe para vocês, porque vai se abre um da Receita. Você já está fazendo aqui, está ali. Então, se acontecer de abrir um da Receita, você sabe que existem as súmulas do CARF. Para o concurso da Cefaz, não precisa. Mas se você for fazer um concurso da Receita, você tem que conhecer as súmulas do CARF. Então, eu trouxe algumas só para vocês se atentarem com relação a isso. E agora sim, nós vamos ao que verdadeiramente cai. Eu vou fazer vários exemplos aqui. Vou começar do basiquinho, aí eu vou dificultando. Tá bom? Vou começar do basiquinho e eu vou dificultando. Então, não se preocupem. Eu vou responder as perguntas que vão surgir na cabeça de vocês. Fiquem tranquilos. Mas, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar tributo, fato gerador, multa. Tá? Tributo 2017, 18, 19, 20. Beleza. 2017. É que eu não quero dar rolo para prescrição, entendeu? Fato gerador em 2017. Tributo 10%. Multa 100%. Você falou, não vou pagar, não vou fazer nada com relação a isso. Beleza. Vem uma nova lei, depois, que fala, tributo 5%. Multa 50%. Você fala, ups, está baixando, você quer fazer alguma coisa? Vou aproveitar e vou pagar. Você vai pagar o fato gerador de 17. Alíquota do tributo? 10%. Lembra, eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. 10%. Multa. Multa é tributo?
Multa é o quê? Pena. Sanção. Eu aplico qual, então? 50%. Tudo bem? Certo? Até aqui, beleza, né? Não. Isso não importa. Beleza até aqui? Então, vamos complicar um pouquinho. Veio uma nova lei, 5,50. Você falou, opa, vai baixar. Você está confiante que vai baixar. Aí vem uma nova lei, 7,70. Você fala, ixi, está aumentando. Deixa eu pagar logo esse negócio antes que suba mais. Alíquota do tributo, 10%, não importa. Multa, 50%. 50 passou pela mais benéfica aqui. Vocês estão entendendo? Não pode retroagir para prejudicar. Só para o benefício. Entenderam? Hã? Sempre não, sempre não. Sempre não. Sempre não. Também não. Vamos devagar. Você entendeu? Aqui está tendo bastante lubrificante. Fica tranquila, entendeu? Calma. Vamos devagar. Até aqui vocês entenderam, né? Beleza. Vamos lá. Imaginem. O que aconteceu isso aqui? A pessoa não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar. E ela entra na justiça. Tá? Ela entra na justiça. E transita em julgado. E para variar, o que aconteceu? Deu na boca. Aí o juiz falou, otário, paga logo esses 10% e paga a multa de 100%. Falou, não vou, não pago. Pago. Aí vem a nova lei, 5,50. Né, ó, tá baixando igual o dólar. Não vou pagar não, vou esperar baixar mais. Aí veio uma nova lei, 7,70. Hã? Não importa a dívida ativa aqui. Não importa a dívida ativa, não importa se está em execução, não importa. O que acontece? Ele falou, opa, está aumentando, deixa eu pagar logo esse trem. Aí agora ele resolve pagar o fato gerador de 17. Alíquota? 10. Multa? 100%. Ó, só um pouquinho. Lá no penal, no direito, o que é diferente do direito penal aqui? Parece com o direito penal, mas não é. Lá no direito penal, mesmo que tivesse transitado em julgado, aplicaria a mais benéfica no direito penal. Entenderam? Sabe? No direito penal, pouco importa se transitou em julgado ou não, sempre aplica a mais benéfica. Aqui no direito tributário, não, porque olha o que está falando aqui, ó. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado. Vocês estão entendendo? Não pode ter ato definitivamente julgado. E quando que eu falo em ato definitivamente julgado? Então, o que acontece, né? É aquela coisa.
quem que fala se o trem é constitucional ou não? Abaixo do STF. Não, a justiça. É o juiz. É ele que fala. Você, fiscalzinho, você tem o poder de falar se algo é constitucional ou não? Você nem pode. Você nem pode. Eu quero morrer quando eu vejo colega colocando recurso administrativo com inconstitucionalidade. Você não tem poder nenhum. Se enxerga, fiscal. Você está achando que você é quem? Que você pode dizer se a sua lei que você está submetida é constitucional ou não? Você não é Deus. Deus é o juiz. Entendeu? Então, assim, existe coisa julgada na esfera administrativa? Depende. Gente, tá aqui no direito, tudo depende. Ó. Se for para beneficiar o contribuinte, então, tipo assim, eu entrei com recurso administrativo, ganhei. Milagre de Deus, ganhei. Foi todas as instâncias na esfera administrativa, mesmo assim, ganhei. Não pode o fisco depois mudar de ideia. Ah, eu mudei de ideia. Agora eu vou cobrar de você. Não pode. Decisão administrativa que não caiba mais recurso na esfera administrativa, ela faz coisa julgada ao contribuinte. Tudo bem? Agora, entrei com recurso administrativo, ferro. Recorri na ferro. E aí? É o fiscal que dá a última palavra? Não, eu posso ou devo ir para o judiciário? Vou. Vocês estão entendendo? Então, por isso que isso aqui é pacífico, que esse ato definitivamente julgado não é na esfera administrativa. Esse ato definitivamente julgado é na esfera judicial, que, regra geral, é com o trânsito em julgado. Tá bom? Vamos complicar um pouquinho mais aqui agora. Eita, Lelê. Você entrou na justiça, beleza? Logo aqui, você foi para a justiça. Você foi para a justiça. Contra os 10 e os 100. Tudo bem? Não, o processo está rolando, porque, gente, o processo demora 10, 15 anos para transitar em julgado. Está ali rolando. Aí vem uma nova lei que fala 5,50. E o processo está rolando. E você acha que você vai ganhar. Aí vem a decisão final e o trânsito em julgado. O ato definitivamente julgado aqui. Falando o quê? Que você... E aí o juiz fala, tem que pagar. 10, 100. Você fala, não vou pagar. Não vou pagar. Vem uma nova lei, nova lei, depois falando 7,70. Aí agora você fala, ai, cansei, sabe? Quero meu nome limpo, quero fazer um crediário nas Casas Bahia, quero meu nome limpo, então vou pagar. Pagar 2017. Alíquota do tributo? 10, porque pouco importa tudo isso daqui, né? Pouco importa. 10%. Multa? Ah! Eu entrei na justiça contra 10 e contra 100. Mudou a lei. Depois que veio o ato definitivamente julgado. A lei mais benéfica passou antes do ato definitivamente julgado. Por isso que é 50%. Tinha sido antes. O trânsito julgado tinha sido antes.
Vocês entenderam? Depois que mudou a lei. Aqui eu já mudei antes, inverti aqui. Antes de ato definitivamente julgado, eu aplico a multa mais benéfica. Agora vamos ver como é que ficou Mato Grosso? Vai embora não, vem ver Mato Grosso na prática. Mato Grosso na prática. Ó. Ó. Ai, adoro o Pedrinho. Eu falo, Pedrinho. Hã? É. Mas, ó, para os meus exemplos aqui, não teve ninguém melhor que Pedrinho. Ó. Antes, ó. E assim, o site da Cefaz, a legislação da Cefaz, é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem da legislação da Cefaz, porque assim, ela é tão fácil da gente pegar as leis anteriores, sabe? É muito fácil, é muito beleza. Ó, aqui, ó, redação anterior. Multa de 10 foi para 5. Diminuiu. Multa de 20 foi para 10. Diminuiu as multas. Vocês estão entendendo? Então, assim, ó, imagine o seguinte. Ó, ITCMD, Mato Grosso. Fato gerador, 2015. Muito, super alta a tributação. A tributação não, o patrimônio. Tributo 4%. Multa, se demorasse para abrir o inventário e tudo mais, 20%. Beleza? Mudou, veio a nova lei, certo? Veio a nova lei, trazendo 8%, 10% nesse caso. Vai pagar agora. Alíquota, 4%. Multa, 10%. Massa, né? Massa. Ó. Sim, se não tem ato definitivamente julgado, vai beneficiar. Uhum. O ato definitivamente julgado. E assim, tivemos uma modificação na lei do ICMS do Estado de Mato Grosso recentemente, que também diminuiu várias multas. Várias multas. É louco, a gente quase não vê, mas assim, diminuiu várias multas. Então, esse exemplo, para nós, é lindo. Conseguiram entender o princípio da irretroatividade? Ficou alguma dúvida? Então, vamos para o princípio da igualdade. Ah, depois vocês reclamam? Eu não. Bora para o princípio da igualdade. O princípio mais polêmico de todos. Princípio mais polêmico de todos. Eu tenho que tratar os iguais como os iguais, ponto. E no nosso também. Tudo nosso está no 5º e está aqui também. É tudo, é que a gente aprofunda o artigo 5º aqui. E aí? Eu tenho que tratar todo mundo igual, ponto? Ou eu vou tratar os iguais como os iguais, os desiguais como os desiguais, na medida de sua desigualdade, igual já trazia Aristóteles. E eu adoro esse trem aqui. Adoro esse trem. Ó, se a gente falar na isonomia formal, eu tenho que tratar todo mundo igual, ponto. Né? Ó. Aqui eu tratei todo mundo igual.
atingir a igualdade? Não, não atingir a igualdade. Isso é igualdade formal. Não é isso que o direito quer. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo, tá? O grandão não precisa, tanto é que o negócio é beisebol aqui, não é futebol, tá, gente? O grandão, ele não precisa de caixotinho, né? Não precisa, então por que eu vou dar caixotinho para ele? Eu leio. O médio precisa só de um, não é? E o pequenininho precisa de 2 caixotinhos, não é? É. Parece que foi desigual, não parece que foi desigual? Não parece? É. Só que não atingiu a igualdade? Atingiu a igualdade. Isso é o princípio da isonomia. Isso é o princípio da isonomia. Isso é o que o direito busca, a igualdade substancial. Eu vou tratar os iguais como os iguais, os desiguais como os desiguais, na medida de sua desigualdade. É isso que se busca, tá? Em tudo, certo? Em tudo. Eu não concordo, então você seja fêmea ou macho, já que você não concorda com, você não gosta que ninguém receba coisinho, tabladinho. Então, amanhã, quando você for na loja e comprar uma televisão e assinar um termo de que está tudo bem, que você renuncia o CDC, entendeu? Você não vai na justiça não, bem. Porque sabe o que o CDC é? Um caixotinho. O CDC é um caixotinho. Fornecedor é esse aqui. O CDC é o caixotinho que te traz inversão de ônus da prova, tal e tudo mais. Então, você é contra a todos os caixotinhos, então você sofre o prejuízo da sua televisão que queimou. E no direito tributário, o que tem a ver? Tudo. Tudo. Sabe por quê? Isso aqui é o atacadão. Esse aqui é o atacadão. Esse aqui é o mercadinho na esquina lá de casa, que jura que é o atacadão, mega super empresário. Eu não aguento empresário pequeno que jura que é patrão, né? Besta. Ele não precisa, o mercadinho da esquina, para poder concorrer com o atacadão, ele não precisa de caixotinho? Ele precisa. Por isso que tem o Simples Nacional, que é uma coisa linda de se ver, gente. O Simples Nacional é caixotinho, sabe? Para fazer o quê? Para poder igualar, certo? Por exemplo, você que ganha R$5.000 por mês, você é o grandão. Por isso que você paga 27,5% de imposto de renda. A pessoa que ganha um salário mínimo, ela precisa de caixotinho, que essa caixotinha é a isenção do imposto de renda. Agora, o louco do Brasil é que o Silvio Santos tem caixotinho, porque ele é isento de imposto de renda. Louco isso, né? Pois é. Mas, enfim, tá aí, né? Não, porque ele tem prolabore. Pessoa jurídica. Então, vamos para a questão. Por que eu trouxe essa questão aqui? Pelo seguinte, na hora que você for responder a sua prova. Não sei se vocês perceberam que eu estou, assim, não faço nenhuma marcação substancial nas questões, no negócio da questão. Porque o normal é o quê? Marque a correta, marque a correta, marque a correta. Quando eu identifico a questão incorreta,
eu preciso chamar a questão para o meu cérebro. Então, quando eu vejo que é incorreta, eu tenho que chamar a questão. Eu tenho que papagaiar ela. Eu tenho que pegar, fazer isso aqui, ó, fazer isso aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui. Eu tenho que chamar a questão para mim. Porque eu estou vindo lá. Marca correta, marca correta, marca correta, marca correta. Se eu não chamar, pois é, assim não dá. Eu começo a feder, com o ar-condicionado desligado. Né? Aí vai todo mundo embora mesmo, sacanagem. Então, o que acontece? Nessa situação, as questões desse jeito, você tem que chamar ela para você. Tudo bem? Chama a questão para você. Vamos responder a questão, gente, tá? Então, você chama, tá? Chama a questão para você. Aí, você chamou a questão, o que você tem que fazer? É respirar, sabe? Para o seu cérebro se situar, que é para ele marcar incorreto. Então, você respira, você olha de novo. Porque a maioria das questões incorretas, elas são fáceis. A gente erra por falta de atenção. E isso é que não pode ocorrer. Então, você marca, faz isso aqui, respira, fecha o olho, respira, volta para ela para concentrar e faz verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Sobre o princípio da igualdade ou isonomia tributária, é incorreto. O princípio da igualdade encontra-se positivado no campo do direito tributário com o disposto no artigo 150, inciso 2º da Constituição. As provas nunca vão trazer o artigo errado, tá, gente? Que isso já acabou. Isso antigamente fazia, mas hoje não faz mais. Então, não se atente à numeração de artigo, tá? Ao prescrever a vedação de tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situações equivalentes, proibindo qualquer forma de distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercidas, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Verdadeiro. Isso é o da capacidade contributiva. Tá? O princípio da igualdade, independentemente das menções expressas no texto constitucional a indicar a sua relevância, é um dos maiores princípios a compor e orientar o nosso sistema jurídico, pois está a assegurar uma política democrática. Verdade, verdade. Ele é foda, verdade. O artigo 150, inciso 2, ao vedar tratamento desigual para contribuintes que se encontram em situação equivalente, implicitamente também veda tratamento igual para aqueles que se encontram em situação de desigualdade, de tal forma a contemplar em sua plenitude o princípio da igualdade. Tá verdade. Tá verdadeiro. É difícil mesmo, mas tá verdadeiro. Tá verdadeiro. Tá verdadeiro. Em situação, tá verdadeiro. Ó, o artigo 150 veda tratamento desigual para contribuintes que se encontram em situação equivalente. Você tem que tratar o igual como igual, desigual como desigual. Sim, sim. Implicitamente, também veta tratamento igual para aqueles que se encontram em situação de desigualdade. Você não pode tratar um igual e um desigual de forma igual. De tal forma, contemplar em sua plenitude o princípio da igualdade. Tá truncado, mas ele é verdadeiro. A exceção ao princípio da igualdade ou isonomia tributária é exceção ao princípio o tratamento desigual no campo da ocupação profissional ou função exercida. Assim, uma determinada classe profissional pode ser tratada de forma diferente em relação à outra, independentemente da denominação jurídica dos seus rendimentos, títulos ou direitos. Falso, não pode ter essa distinção. Que amanhã eu vou trazer vários exemplos com relação a isso. Então, letra D. É a incorreta.